Hoje nós vamos terminar essa nossa série Face a Face, né, que a gente vem seguindo aí nos últimos 2 meses. E nós vamos ver o resto do Pai Nosso, né, da oração do Pai Nosso. Estamos chamando aí o encontro íntimo com o Pai, aprendendo a orar com Jesus, né, já é a parte 3. E lembrando sempre que a gente parte daquele pedido que foi feito pelos próprios discípulos, né? Senhor, ensina-nos a orar. E aí Jesus acabou seguindo, né, falando a eles, né, como João ensinou aos discípulos, ele lhes disse. E aí ele começou a dar o Pai Nosso, que todos nós conhecemos, e é interessante quando a gente vê aquilo como um modelo de oração, né? Não é a oração em si, se bem que é sempre bom a gente orar, e a gente vai fazer isso agora, a gente vai ler aqui, né, só para lembrar, mas que era, quando você está lá orando, acho que se a gente pode interpretar o desejo de Jesus, quando ele ministrou aos discípulos o Pai Nosso, era justamente essa, né? Lembra quando você fazia aqueles trabalhos de escola lá, tal, que de vez em quando o professor dava assim, aqueles pontos, né? Ponto 1, introdução. Ponto 2, tal. E aí ele espera que você não entregasse para ele depois a prova lá só com aqueles pontos, né? Ele gostaria que você desenvolvesse cada um dos pontos. Então é mais ou menos isso que é a oração do Pai Nosso. Por isso a gente está investindo um tempo de passar aqui. Sei que a semana passada foi talvez o tema mais assim, complicado, que é a parte do perdão. Eu prometo a vocês que a gente vai retomar esse tema, né, nas próximas séries, porque talvez eu não tenha conseguido passar para você aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, sabe? Mas hoje eu acho que tem coisas muito legais aqui para a gente ver. E vamos primeiro ler juntos aqui, ou falar decor, né? Fala assim, a partir do versículo 9 de Mateus 6. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Então, talvez você venha de uma família católica, né? Você tenha aprendido lá, então, de vez em quando tem um problema de sotaque aqui, né? No Pai Nosso, né? Uma palavrinha ou outra que é um pouco diferente, mas a oração é a mesma. Depende muito da versão da Bíblia que a gente aprendeu, né? A única diferença que você vê aqui é esse final, que a gente vai falar nele no finalzinho, na conclusão, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu me lembro que eu não aprendi isso lá quando eu fiz primeira comunhão, tal, né? Na Igreja Católica, tal. Alguns originais da Bíblia, né, do passado, não constam esse final, e alguns constam. Se você tem a NVI, né, que é a nossa Bíblia, você vai ver que ele menciona isso no rodapé. Algumas outras Bíblias mais antigas têm assim, entre chaves, né, que diz que para chamar a atenção. Mas, a verdade, isso nós vamos aterrissar justamente nisso, é apenas como se fosse um selo a toda oração, né? Então, ainda que você não tenha aprendido com esse final, vale a pena você pensar nesse final. E eu vou poder explicar um pouquinho, se Deus nos ajudar com o tempo, né? Para que a gente possa chegar até lá. A oração do Pai Nosso, né, tem aquela primeira parte que a gente viu, né, há 2 semanas atrás, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, como se a gente estivesse falando aquilo que a gente sabe que acontece no mundo espiritual, e a gente sabe daquele reino que o Otávio falou, né, mas aqui só para a gente aprofundar um pouco, né, o reino, quando a gente pensa no reino, palavras nossas mais modernas, a gente poderia falar assim, a gente poderia falar de governo, né? O governo. Então, existe um governo que Deus tem sobre tudo, sobre o mundo, e quando a gente faz aquela oração, não quero aqui repetir o que a gente viu há 2 semanas atrás, como se a gente falasse, olha, este governo, Senhor, que o Senhor governa sobre todas as coisas, eu quero que ele seja real também na minha vida, no meu coração, né? Entre nós. Por isso, quando Jesus, aquele próprio versículo que o Otávio leu, né, fala que o reino de Deus já está entre nós. Esse governo já está. Depende de nós assumir esse governo
ou querer sermos os nossos próprios governos, né? Os nossos próprios governantes. Mais ou menos isso, ok? É isso que espero ter ficado claro. Mas o Pai Nosso segue, né, com 3 pedidos de provisão. Primeiro, de provisão, a gente vai ver, né, o pão nosso. Depois, um pedido de perdão, que a gente pulou, né? A gente deu uma invertida na ordem aqui, a gente viu a semana passada, e ele termina com um pedido de proteção. E eu queria abordar esses 2 pedidos hoje. Amém? Então, o primeiro deles, o pedido de provisão. E esse pedido vem dessa frase, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso de cada dia. Muitas pessoas pensam, quando olham para isso aqui, que está falando só de bênçãos materiais ou só de bênção, de provisão espiritual. Mas eu entendo que ele está falando das 2 coisas e eu queria então dividir isso rapidamente assim. Provisão material e depois provisão espiritual. Então, vendo primeiro material. Quando Jesus mesmo nos ensinou, falando o pão nosso cada dia dá-nos hoje, ele deixa claro, portanto, a gente pode interpretar assim, que Deus quer que a gente ore por provisão material. Não é egoísmo da nossa parte, né? Eu sei que muitas vezes, e talvez eu mesmo no passado, como eu já sou crente há muito tempo, eu já tive muitas fases na minha vida, né? Já tive aquelas fases que tinha coisa que eu achava meio como um tabu. Eu não vou pedir isso para Deus, porque Ele sabe, a palavra fala, e a gente falou disso semana passada, né? Então, Ele sabe que eu preciso. Então, meio que a gente entrega na mão dele. Mas se Jesus nos orientou para orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, então é porque Ele quer que a gente ore. Ele quer que a gente ore pela provisão, pelo sustento pessoal. Ele quer que nós oremos pela provisão para a nossa casa. Ele quer que nós oremos pela provisão dos nossos filhos, sustento, ensino, saúde, todas essas coisas que a gente precisa tanto pedir, né? Alguns dizem que isso é egoísmo, mas não é não, né? Então, Deus é o nosso Jeová Jiré. Já lembrou? Não? Jeová Jiré. O que é Jeová Jiré? É o Senhor que provê. Ele é o nosso provedor. Ele ama poder nos prover o pão diário, tá? E se Jesus orienta assim, é porque Deus espera que realmente a gente conte com Ele e que nós saibamos e lembremos que Ele realmente é aquele que provê, que a gente depende dEle, tá? Diariamente. E isso com relação ao nosso sustento. Então, por que é importante que a gente lembre disso? Porque quando a gente não lembra que a gente depende de Deus para o nosso sustento, para o nosso suprimento diário, nós vamos acabar nos angustiando. Já viu gente angustiada? Muitas vezes com emprego, até com um bom salário, né? Mas fica, acho que eu vou perder meu emprego. E se eu perder meu emprego? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? Ou está sempre ali. Não, mas e se a inflação aumentar? Mas e se não sei o quê? Parece que a gente está sempre na dependência do acaso, né? Então, parece que uma das lições que Deus tem para a gente, quando Ele fala, olha, ora por mim, né? Ora para mim. Fala, pão nosso cada dia, me dá hoje. Para a gente poder viver um pouco livre dessa ansiedade que a gente já tem falado tanto, que nos acompanha tanto, né? Então, se você realmente fala assim, se eu descansar em Deus, eu me livro da ansiedade. Amém? Então, é como uma constatação que a gente pode ter aqui, importante, né? É que da mesma forma que ele todos os dias ia conversar com Adão e Eva no paraíso, né? No final da tarde, ele ia lá conversar, tal, era porque ele queria interagir com Adão e Eva. Da mesma forma que ele quer interagir conosco. E eu queria trazer uma figura que é muito emblemática do pão nosso cada dia, que foi no tempo que Deus deu sustento para o povo hebreu no deserto, né? E é interessante que isso está lá em Êxodo, eu vou ler um pedacinho de Êxodo 16, né? Vai estar projetado aqui, se você quiser procurar na tua Bíblia, tudo bem, mas a gente vai ler só 2 versículos, né? 3 na verdade. Quando o povo, depois de Deus ter tirado o povo, depois de 400 anos lá de exílio, né? no Egito, eles saem, eles começam uma jornada para a Terra Prometida, e aí começa, lógico, né?
mesmo sendo escravo, os senhores da terra colocavam lá um prato de comida, seja o que for, e eles tinham. E eles começam a resmungar. Para que Deus nos tirou daqui? Moisés, para que você nos tirou de lá? Lá a gente tinha comida, tinha água, tinha tudo, e a gente aqui... Por que a gente não volta até para isso, né? Por que a gente não volta para a escravidão? Até isso o povo chegou a pedir. E Deus, de uma certa forma, se irritou com isso, mas ele também respondeu a essa oração, né? E aí, no versículo 13 de Êxodo 16, fala assim, a segunda parte do versículo 13 fala: ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que se tratava. Só para você saber, né, me antecipando, o que é isso? É justamente o que significa maná, né? Falando em hebraico, né? O povo falou: maná, 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 o que é isso? Né? E aí, logicamente, orientado por Deus, né, pelo Espírito, Moisés, no versículo 15, fala: disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. E aí no versículo 31 fala: o povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Então, o que a gente pode dizer com relação a isso? Que no seu cuidado para conosco, né, o Senhor não recorre sempre a caminhos naturais. E eu queria chamar a sua atenção, tem várias lições que a gente pode tirar do maná, nós vamos ver em seguida mais algumas, mas a primeira aqui, que eu queria nesse momento me limitar, é que algumas vezes a gente ora para o Senhor, por exemplo, por emprego. A gente ora para o Senhor por suprimento, por alguma coisa que a gente tem. E a resposta de Deus nem sempre é da forma que a gente imaginou, né? Então, a resposta que Deus deu aqui para o povo no deserto, ele respondeu ao pedido do povo. Nem posso dizer que foi uma oração do povo, né? Foi ao clamor, à reclamação do povo naquele momento. Talvez alguns tenham orado da forma certa, né? Dentro do povo. E Deus responde. Mas como é que ele respondeu? Ele foi, digamos assim, criativo na forma de responder, tá? Ele não enviou o alimento pronto. Ele mandou essa semente, que o povo ficou até sem entender, era uma semente sobrenatural, ou seja, não é uma coisa que tinha na natureza. Ah, tem essa semente aqui que é da árvore e tal. Não, não foi isso. Eles estavam no meio do deserto, vinha um orvalho na noite, né, quando vinha aquela umidade da noite, né, aquele orvalho ficava, e ao invés de secar, como sempre acontecia, ainda mais num ambiente desértico, de manhã tinha aquelas coisas, que nem aquelas escamas de peixe, e os caras começaram a olhar aquilo e falaram: maná, o que é isso? O que é isso? E aí Deus orientou que eles juntassem aquilo, pegassem um jarro por pessoa, certo? E então, dali o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ser criativos também. Imagino que nas primeiras coisas que eles fizeram, talvez erraram. Tem que botar sal, tem que botar açúcar, não sei, alguma coisa fazer para que aquilo ficasse realmente gostoso, que fosse um pão. E aquele, então, necessitou da elaboração, do trabalho, da criatividade. Isso me faz pensar que quando, muitas vezes, nós pedimos para o Pai, por sustento, por exemplo, já que esse é o nosso tema aqui, né? Muitas vezes a gente espera que caia do céu o emprego dos nossos sonhos, alguma coisa assim. Mas, de repente, Ele quer que você comece a fazer um bolo. Lembro sempre, né, um exemplo do patrão da minha filha, por exemplo, né? Que ele começou em casa lá fazendo uns chocolatinhos lá e depois começou a fazer um ovo de Páscoa na cozinha de casa e hoje é uma potência, né? No chocolate é conhecido internacionalmente. Então, parece que Deus, algumas vezes, Ele fala assim, olha, Ele quer nos envolver na resposta, certo? Dá a impressão que Deus, de vez em quando, Ele prefere, a gente fala: Deus, me dá o pão nosso de cada dia. Ele prefere inundar de peixes, milagrosamente, o lago, onde a gente está perto,
para que a gente pesque e tenha suprimento, do que mandar um delivery para a nossa porta com um caminhãozinho cheio de peixe. Dá para sente assim? Essa é a lição que eu tiro de Deus quando a gente pede. Então, a gente tem que aprender a sensibilizar os nossos ouvidos espirituais para saber como Deus responde. Eu podia contar muita coisa aqui, mas eu não quero antecipar, mas eu lembro uma época que eu depois de muito tempo, né, numa empresa, já falei isso para vocês, e uma bênção, parte da provisão que ele me deu, o maná que ele me deu, essa empresa tinha um fundo de pensão. Enquanto eu trabalhava lá, por exemplo, a gente tinha que contribuir, saía do salário lá, sei lá, um percentual. Então, por exemplo, saía R$500, vai, para falar uma coisa assim, né, só para dar um valor. Então, descontava lá do meu lerite R$500, e a empresa pingava outros 500. Entendeu? Esse era o fundo. Então, ao longo do tempo, trabalhei 25 anos lá, tinha lá um valor considerável. Quando você sai da empresa, ou você perde aquilo, né? Normalmente se perde aquilo. Mas como eu era muito antigo de casa, eu era sócio fundador e eu pude continuar contribuindo, manter aquilo lá para, na aposentadoria, poder usufruir daquilo. Então, o que aconteceu? Então, imagina nessa conta. Antes saía 500 da minha conta. Para eu continuar, a partir daquele momento, lógico que a empresa não ia mais me agraciar com a metade dela. Começou a sair 1.000 da minha conta. Saí de lá, trabalhei 2 anos numa empresa, a empresa teve problemas, parou, e aí, para não perder aquilo, eu tive que continuar pagando. No meu exemplo aqui, os R$1.000, infelizmente eram mais do que isso, eu tive que continuar tirando. Em algum momento, enquanto eu estava na outra empresa, tranquilo. Mas depois que eu fiquei sem emprego, tirar do nada. Do nada. Não é? Então, muitas vezes a gente pensava, vou abandonar isso, e se eu tivesse abandonado, teria sido um desastre para nós, né? Economicamente falando. Né? Mas, graças a Deus, muitas vezes a gente estava, e agora? Pago ou vamos no supermercado? Né? Durante o período aí de hibernação. Né? Mas, graças a Deus, sempre Deus mandava um manazinho, um projeto de consultoria, alguma coisa assim. Teve um momento que a chapa pegou, a gente estava no zero. Lembro que até eu tinha um tecladinho, vendi o teclado para o rapaz. Né? Aí a gente estava assim, vamos orar, que o Senhor nos ajuda aqui. O que a gente vai fazer? Toca o meu telefone, um antigo fornecedor da empresa que eu trabalhei, e ele falou, cara, estou me incomodando, que tenho pensado todo dia em você. Lógico, ele não tinha essa sensibilidade, tipo assim, Deus está buzinando na minha orelha para te contratar. Né? E durante esse vale, um dos vales mais piores que a gente teve, né? Mais secos, Deus toca o telefone, num dia que a gente estava ali, quase sem nada, e eu atendo o telefone, e esse cara me convidou, e eu fui. Fiquei 1 ano e meio trabalhando para ele, lá em Alphaville, uma gráfica, né? E graças a Deus por isso, ele me deu lá um salário bem razoável por aquele tempo, e aquilo foi a ponte que Deus nos deu, assim, até poder continuar pagando, até conseguir suprir lá o tempo necessário para poder entrar com o processo de aposentadoria e tal. Então, esse é o Deus, o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Né? Quando a gente confia nele, muitas vezes a gente está no meio da tribulação e a gente tende a duvidar. Né? Mas é muito bom a gente contar com esse Deus que provê. Amém? Que você possa sempre também ter essa certeza que esse Deus provê. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas ele não provê só a parte material, ele provê também a parte espiritual, que muitas vezes ela é mais importante do que a material. Né? E isso me fez lembrar de Jesus, quando ele está sendo tentado pelo diabo no deserto, justamente pela fome. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, e aí o diabo chega para ele e fala, pô, você não é o Todo-Poderoso? Né? Você não é o Todo-Poderoso? Manda os anjos aí transformar as pedras em pães. Né? E aí como Jesus responde para ele? Ele responde com a palavra. Né? E ele fala assim, está escrito, isso está em Mateus 4:4, nem só de pão
Podemos ler junto isso aqui ou não? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Jesus respondeu isso, e Jesus respondeu por já ter no passado, né, no tempo de Moisés, o Espírito tem inspirado Moisés, numa orientação que Moisés deu para o povo, que está em Deuteronômio 8, que é muito lindo, e eu quero ler com você aqui alguns versículos, que começa lá, só para você ter em mente, né, começa lá no versículo 1 de Deuteronômio 8, que fala: tenham cuidado de obedecer toda a lei que eu hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. E aí ele vai continuar, no versículo 2. Fala: lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para o quê? Interessante isso. Humilhá-los. Quebrar o nosso orgulho. Né? Sim, sabe aquela arrogância que a gente costuma ter, porque a gente né? Porque a gente pode, porque não sei o quê. Porque, menos, querido, menos. Menos. Né? E pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou até passar um pouco de fome, por isso eles resmungaram. Né? Mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Amém? Então, um teste. Deus pôs os judeus à prova e eles falharam grosseiramente, várias vezes, não só nessa vez aqui. Né? Mas só para a gente pegar analisar um pouquinho esse momento, quando Deus enviou o sustento, no caso do maná, né? Ele enviou apenas o suficiente para o dia. Então ele fala, cada um pega o suficiente, pega um jarro por pessoa. E esse jarro transformado vai dar alimento suficiente para cada um. Tá? Então, Moisés diz lá ao povo, né, ninguém deveria guardar nada para a manhã seguinte. Isso está lá em Êxodo 16, versículo 19. Tá? Mas alguns deles ficaram em dúvida. Já ficou em dúvida com as coisas que Deus fala para você, que você lê na palavra? Né? E aí, de repente, eles quiseram dar uma ajudinha para Deus, sabe? A gente falou de Sara semana passada, né? Eles quiseram dar uma ajudinha para Deus e chegavam lá e falavam, não, eu vou recolher aqui um monte, não só um jarro, vou recolher 2 ou 3 aqui e já vou encher lá meu armário lá com um bolo de maná, certo? Mas o que aconteceu? Quando chegou na manhã seguinte, o negócio tinha criado bicho, fedia, a palavra fala, tá? Estava podre, ou seja, não adiantava. O povo tinha que aprender a obedecer a cada dia. Tá? Mas para comprovar que Deus realmente é o Deus do sobrenatural, ele faz coisas que a gente nem imagina como ele procede, que para o judeu, né, o dia do sábado, o dia do descanso, né, fala que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Não é isso que a gente aprende? Né? E aí, ao 7º dia, ele deu o nome de sábado. Nós, cristãos, hoje guardamos o domingo, que foi como uma homenagem, certo? Pelo dia que Jesus ressuscitou. Amém? Então, como Jesus é o precursor do cristianismo, que dá, então, por isso a gente guarda o domingo. Mas é para guardar. Né? Ou seja, o conceito do sábado, que é o descanso, ele continua vivendo. Tá? Então, Deus, mesmo na hora que ele deu aquela provisão para o povo, ele considerou o conceito do sábado. Então, primeira coisa que a palavra fala, que chegou primeiro o sábado, lógico, chegou lá, não tinha nada. Mas uns espertinhos lá, que gostam sempre de ajudar a Deus nas soluções, né, foram lá de manhã no sábado e nada. Né? Diz que Deus ainda chegou, né, falou para Moisés, até quando esse povo vai fazer assim? Mas, para ver o sobrenatural do agir de Deus, que no sábado, na sexta-feira, portanto, qual era a orientação? Eles pegavam porção dobrada, certo? Para comer na sexta e no sábado, preparavam tudo na sexta, e no sábado eles acordavam, tinham o dia de descanso e não azedava, nem criava bicho.
Todos os outros dias da semana, se eles quisessem fazer a mesma coisa, o negócio apodrecia, amanhecia fedendo, cheio de lombriga, lá, sei o quê, certo? Mas no sábado, não. Tranquilo. Ou seja, para falar, queridos, eu sou Deus. Amém? A gente pode confiar nesse Deus poderoso. Essa era a lição que estava ali para a gente, né? E você pode se perguntar por que dessa limitação. Então, para que Deus faz isso? Tem um provérbio, que logicamente ele põe todas as tintas ali, mas é interessante para a gente ver. Provérbio 30, versículo 8, diz assim. Provérbio 30, versículo 8. Fala, não me des nem pobreza, nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Vamos colocar na nossa realidade. A gente não precisa, né? Não precisa ser tão pouco que a gente tem que roubar e nem tanto que a gente esqueça de Deus. Mas o Senhor aproveita muitas vezes essas coisas para nos pôr à prova. Dessa maneira aqui, tá? Então, para ver se nós realmente estamos prontos para segui-lo, para obedecê-lo. Então, se a gente ganha muito, se a gente tem um emprego, super emprego, ganhamos na loteria, qualquer coisa desse nível, que te traga aí um nível de independência, tá? O que acontece? A tendência natural é da gente esquecer de quem proveu, de quem nos deu. A gente pode esquecer dessa dependência saudável, sadia. Não sei se é saudável, sadia ou ambas, né? Que a gente tem, que a gente deve ter de Deus, que a gente depende dele todo dia. Se a gente tem muito, a gente tende a se achar o último biscoito do pacote, certo? É uma tendência natural. Então ele gosta de manter essa dependência. Se a gente ganha pouco demais, tem um outro risco. Você já viu que tem rico sovina e rico generoso, sim ou não? Da mesma forma, tem pobre sovina e tem pobre generoso. Eu não vou contar outra experiência minha, mas eu vi isso na prática acontecer, mesmo entre pessoas muito humildes. Uma mesquinhez. Por quê? Porque aquele negócio, se eu ganho muito pouco, a minha tendência é de reter o que eu ganho. Certo? Se sobra uma coisa, sobrou só um pouquinho. Sobrou só um pouquinho, então eu retenho. Por quê? Porque para mim eu me sentir mais seguro. Foi tão difícil de chegar, que aí aquele pouco que chega, eu quero reter. E a gente acaba sendo avarento. E, de repente, quando a gente está assim, a gente pode deixar de abençoar alguma pessoa que poderia ser, que tem menos que a gente, que tenha menos que a gente, que aquele pouquinho, que para nós era pouquinho, para ele pode ser muito. Poderia abençoar de uma forma, mas quando a gente está tão tenso ali, né, para reter, pensando no dia de amanhã, a gente pode deixar de ser abençoador, não é? Por isso que a ideia do Pai Nosso, ela é muito rica nesse sentido. Que fala, Senhor, olha, eu recebi, mesmo pouco, o Senhor me deu, e sobrou esse pouquinho aqui. O que o Senhor quer que eu faça com esse pouquinho que sobrou? Eu tenho liberdade de abençoar, amém? Até isso é importante a gente pensar. Uma das provas mais usuais de Deus para com a nossa fidelidade, e aqui eu vou falar uma coisa que é importante, né? Sim, é o dízimo. É o dízimo. Tá? Lá em Malaquias 3,10, fala assim, ó, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que não terão onde guardá-las. É a palavra, não é? Mas o que acontece com a gente? Eu vou abrir mão disso aqui? Certo? Foi duro de ganhar, mas ele fala, 10% não é teu. Aliás, 100% não são teus. Os 100% foram dados por mim. Ok? Então, ele fala, honra-me com as primícias. Então, eu honro com os 10%, e ele vai ajudar com que com os 90% rendam. E aí, de repente, você vai poder contribuir para um monte de coisas, certo? Como muitos de nós contribuímos com missões, com alguma pessoa que você ajuda, com tanta coisa. E faltou,
Se essa é a realidade de você, faltou para você, quando você abriu mão e deu para alguém, se ajudou alguém, faltou, não é? Não parece que aquele dinheirinho ali multiplica no fundo da carteira? É essa a realidade. Então, eu estou pondo uma frase aqui só para a gente fechar essa primeira parte. Devemos manter uma saudável dependência diária do Senhor. Amém? Um equilíbrio nessa dependência. Dependência diária do Senhor, tanto na provisão material como na espiritual. E por isso, né, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Pergunto para você, como você tem tratado esse tema nas suas orações diárias? Como o Senhor tem testado você com relação a isso? Você sente que de vez em quando Ele te põe à prova com essas coisas? O que você tem feito para demonstrar ou reforçar a sua dependência diária do Senhor? Se você lembrar daquele primeiro texto que nós mostramos há 2 semanas atrás, Mateus 6,8, ele fala: o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem, mas Ele espera que vocês peçam. Amém? Essa é a primeira parte. A segunda parte é um pedido de proteção. Gente, desculpa, estou com a garganta muito seca. Que fala assim, podemos ler juntos isso aqui? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não é? Então, aqui, talvez esteja um dos pontos de grande desafio também para todo cristão. Resistir à tentação. Resistir à tentação. E para que a gente possa aprender algo sobre isso, de como resistir, eu gostaria de dividir também isso aqui rapidamente em 2 partes. O primeiro é o que Deus não faz. E depois o que Deus faz. Amém? Então, o que Deus não faz, e talvez o melhor texto que tenha para a gente aprender isso é Tiago. A carta de Tiago, Tiago 1. Né? Fala assim, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Ou seja, feliz é aquele que consegue resistir. Quando a tentação vem, quando vem aquelas provas da vida, a gente pode sempre lembrar do Senhor, e Ele vai estar lá, então Ele fala, olha, cara, você vai receber a tua medalha de honra ao mérito, certo? Deus vai se agradar de você. É realmente uma prova da vida. Mas o texto segue falando, né? Quando alguém for tentado, é interessante pensar que a palavra no grego é a mesma, tanto para provação quanto para tentação, né? Jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, certo? Se Ele é amor, se Ele é a justiça, Ele não pode ser tentado a nos cutucar, certo? E a ninguém tenta. Nem? Por que esse versículo é importante? Por que esse texto de Tiago é importante? Eu já ouvi de várias pessoas, não sei se vocês já ouviram, não sei o quê, Deus colocou essa aprovação, porque a palavra aprovação é mais amena, né? Deus colocou essa aprovação para mim, Deus está me tentando, Deus não tenta ninguém, certo? A gente gosta de terceirizar a culpa. Ou então passar para o diabo, né? Para Satanás, esse é mais fácil, né? Ele também, né? Tudo bem, que ele, lógico que ele não perde a oportunidade de nos cutucar, para nos derrubar. Mas tem uma coisa que Tiago vai trazer aqui, tem um ensinamento muito importante. Sempre bom lembrar. Não é, provavelmente, talvez a boa parte de vocês, não é a primeira vez que você passa por esse texto, mas é sempre bom lembrar disso. Fala assim a partir do versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Meus irmãos, não se deixem enganar. Interessante aqui, porque ele fala da nossa predisposição egoísta. Nossa predisposição egoísta. Por quê? Porque as coisas boas da vida foram feitas, nem todos os nossos desejos são maus a princípio, certo? Deus coloca no nosso coração vontade de se divertir, vontade de se dar bem, não tem nenhum problema com isso. O problema é a forma com que a gente deixa que isso cresça no nosso coração. E tem essa frase célebre, né, de Martim Lutero, que é sempre bom a gente lembrar, que ele fala lá,
não podemos impedir que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos impedir que eles façam ninho sobre ela. Bem? Assim também não podemos nos livrar de sermos tentados, mas podemos lutar para não cairmos nas tentações. Ok? Isso aqui me vem sempre, não sei porque num filme eu vi isso daí e ficou na minha mente. Talvez não seja um bom exemplo, mas é uma coisa, me lembro, de uma mulher, meia-idade, em casa sozinha, uma casa, lógico, de um certo dinheiro, e tinha um jardineiro. E o jardineiro todo bombadão lá, sem camisa, lá cuidando do jardim. E ela olhando pela fresta da janela, justamente isso, né? Cara bonitão lá, ou seja, a pomba, pegando aqui uma carona com o Lutero, a pomba passou ali pela cabeça dela, né? Mas depois ela ficou ali, deixando a pomba fazer um ninho na cabeça. Nossa, que lindo, nossa, como seria legal, né? Tal. E aí depois acabou dando em desastre aquela coisa que ela deixou acontecer, não é? Certo? Então, Deus não faz essas coisas para a gente. É a gente mesmo que se deixa envolver, certo? 1 João 2, versículo 16, fala assim, vou trazer 2 versículos aqui, um do Novo e um do Velho Testamento, para a gente ver como a natureza é a mesma e como também os ataques do inimigo são os mesmos, né? João fala assim na sua carta: pois tudo o que há no mundo, e ele fala de 3 coisas: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, né? Algumas versões, se você tem uma Almeida, por exemplo, na mão, ele não vai falar ostentação de bens, ele vai falar arrogância da vida, ou ostentação, né, da vida, alguma coisa. Soberba da vida, é o que costuma estar aí. Então, essas 3 coisas aqui, ó, normalmente é isso que nos pega, certo? Que vontade de comer aquilo, né? Ou, nossa, que lindo que é. E aí, puxa, que seria tão legal se eu tivesse aquilo, né? Mais ou menos por aí. Olha que interessante essa passagem de Gênesis 3, tão conhecida nossa, né? De Eva sendo tentada lá. Fala assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável para dela se obter discernimento, ou seja, as 3 coisas, certo? Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu também, e aí toda a história que a gente conhece da queda. Amém? As 3 portas de entrada, as mesmas 3 portas. Portanto, cuidado com essas 3 portas, ok? Eu vi uma coisa que eu achei interessante, eu traduzi dessa forma aqui, né? O pecado oferece uma falsa alegria. O inimigo sabe que a gente precisa de alguma alegria, por exemplo, algum prazer, alguma coisa. E Deus nos dá para desfrutar. Mas ele sempre vem com uma versão fake nos oferecendo, certo? Então, o pecado oferece uma falsa alegria, quando não estamos usufruindo da alegria verdadeira que o Senhor provê. O inimigo vem e tenta nos seduzir com alguma falsificação barata de alegria. Dá para entender isso? Então, por exemplo, né? Então, o pecado ele pode trazer um prazer fugaz, né? Furtivo, assim como a pornografia acontece para os homens, né? É uma coisa furtiva. E é interessante que eu estava ouvindo um pastor, né? E uma coisa que todo pastor deveria ter, e nem sempre é tão fácil de ter, que nem um psicólogo tem uma psicóloga mestra, não sei, né? Não que seja uma mestra, mas uma pessoa, uma ouvidora ali, né? Porque de repente estou tratando aqui, não sei, com uma pessoa, né? E nesse trato me vem algumas coisas. Eu também sou humano, como qualquer pessoa, tenho sentimentos, então é bom você ter uma pessoa um pilar, né? Para você parar, você poder contar. Isso acontece com os pastores também. E escutei um relato de um pastor que eu achei muito interessante. É uma igreja grande, né? E hoje, né? Mas quando começou era uma igreja pequena, era ele e tal. E aí ele foi, e aí que ele gostava muito, como qualquer pastor jovem, né? Não é meu caso, que sou mais antigo já, né? E ele
jogava bola, ou seja, tinha algum tipo de distração lá, no seu sábado, né? Aquele momento de descanso. Mas o ministério começou a pegar, e de repente ele começou a se envolver, ia uma coisa com outra, tal, e de repente, né, se envolveu, e aí ele começou a perceber que essas coisas de sexualidade e tal, algumas passavam no outdoor na rua, alguma coisa na televisão, e aquilo começou a incomodar ele, como lá atrás, no passado. E ele falou, caramba, e ele disse que comentou até com a esposa dele, interessante, né? Não é muito da nossa cultura isso, né? Esse pastoreio americano, mas ele falou com esse outro pastor amigo dele, e aí disse que ele contou isso daí, e aí o pastor vira para ele e fala, mas, ô fulano, quanto tempo faz que você não joga bola? Aí disse que ele parou e falou, será que ele não entendeu direito? O que tem a ver eu jogar bola com esse negócio que eu estou sendo tentado, certo? E aí ele falou, não, tem tudo a ver, isso que eu estou te perguntando, né? Ele falou, por quê? O que acontece? Quando você não tem esses momentos de descontração, esses momentos de desligar, esse momento de sábado na sua vida, seja ele como for, esse momento de relaxamento, de algum tipo de diversão, o inimigo automaticamente sabe que isso é um desejo que Deus colocou no seu coração. Deus nos fez assim, com essa necessidade do ócio, né? Desse momento de descanso. Ele provê falsificações. E a pornografia entra que nem perfeito nisso, é uma brecha perfeita que a gente dá. Mas qual é o resultado? É culpa, certo? É frustração, é uma coisa passageira ali, um momento furtivo, e depois fica aquele sabor amargo na boca. Pense em qualquer outro tipo de distração, né? Então, essa é a tentação, ok? Então, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Isso é o que Deus não faz, ok? Então, é a nossa mente que faz, é a gente que se deixa levar. O que Deus faz, então, para a gente terminar? 1 Coríntios 10, versículo 13, diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Algumas versões falam tentação que não fosse humana, né? E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Amém? Então, creio que todos nós teríamos condições aqui de testemunhar situações em que nós conseguimos vencer a tentação e outras, infelizmente, inúmeras, em que a gente se deixou vencer pela tentação, né? E aquela desculpa horrível, que eu acho que é Satanás que pega de vez em quando um texto bíblico e usa ele para o mal, fora totalmente de contexto, quando Jesus fala lá que o espírito é forte, mas a carne é fraca, né? Muitas vezes quando as pessoas pecam, caem, falam, a carne é fraca, né? Mas é uma mentira, ok? O texto segue falando assim, mas quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Né? A Ara fala, proverá livramento, de sorte que vocês possam suportar. E aí, esse pastor que eu comentei, né, que eu vi uma série dele, que eu achei muito legal, o pastor Robert Morris, ele fala de uma realidade um pouco diferente da nossa, né? Mas, lugar que é gelado, que tem neve, por exemplo, é normal o pessoal esquiar. Não como os homens aqui jogar bola, mas uma coisa mais normal do que para nós seria assim, um negócio de ultra ricos, né? Mas não é num lugar onde que tem neve, você aprende desde pequenininho a esquiar, alguma coisa assim. E ele diz que antes da igreja que ele está hoje, ele era presbítero numa igreja e eles costumavam sair uma vez por ano para fazer um planejamento e tal, tudo bem. E eles foram numa pista de esqui. Um ano eles iam para um lugar para jogar, sei lá, golfe, alguma coisa assim, mas eles iam para uma pista de esqui. E ele falou que ele ficou com uma pessoa, tinha um senhor lá da igreja, que foi junto, que não sabia nada de esquiar, não tinha aprendido, acho que veio de outro país, né? Quando você é de um país que tem neve, você aprende desde pequenininho, né? Que nem a gente aprende a jogar bola desde pequenininho. Mas quem vem de fora nunca, não sabe. Ok. Aí
ficou com o cara lá, disse que passou horas lá ensinando e o cara só caía e tal. Mas aí quando o cara começou, assim, tinha primeiro a rampinha, tem aquelas cadeirinhas, imagina, né? Aquelas cadeirinhas para levar assim, um morro acima, um morrinho mais simples. E aí ele foi com o cara e falou, vamos subir esse morro aqui para ver se você consegue pelo menos descer. Ok. Aí quando o cara foi, disse que o cara caiu, derrubou um monte de gente, mas aí vinha a cadeira, ele, né, o pastor, né? Ele pegou e sentou. E a cadeira é dupla, né? Ela segue assim. E aí, de repente, quando ele viu, ele nem percebeu que ele estava vendo o cara lá. Quando ele percebeu, tinha uma mulher do lado dele. Ela também vinha, né, descendo lá e tchum, pegou. E os dois subindo no banquinho. Né? Oi e tal. Eu sou Robert. Sei lá, a mulher falou o nome. Aí disse que antes de chegar lá em cima, a mulher chegou para ele e falou, eu queria que você fosse no meu quarto essa noite. Aí ele foi pego de surpresa, né? Não estava preparado para aquilo naquele momento, né? Do nada, né? Aí ele falou, não, eu sou casado. Aí ela virou para ele, eu também, né? Sem problema. Aí aquele momento que ele parou lá, né? Pensando nesse texto aqui, né? Providência, escape. Aí disse que ele virou para ela e falou assim, mas eu sou casado com um homem e com uma mulher. Aí ela o quê? Disse que deu uma afastada, assim, lá no banco. Um homem com uma mulher? E como é que é isso? Né? Ele falou, sou casado com a Debbie, né, com a linda Debbie, e sou casado com o maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Né? Aí disse que aí a mulher falou assim, não, e realmente, né, eu tenho um casamento perfeito. E aí, lógico, aquilo foi um cala-boca, acabaram de subir o morro, chegou lá, ele foi para um lado, a mulher por outro. Então ele falou, eu não pensei nisso, não sabia na hora, mas foi uma provisão que Deus me deu na hora. Uma saída assim, e ele falou aquilo lá e acabou se livrando daquela provação. Será que você poderia ter algumas experiências para contar? Talvez sim. Né? Pensa aí nas experiências que Deus já te deu. Mas tudo isso só acontece se nós orarmos, ok? Se nós orarmos. Quando passar pelas situações, pedir para Deus essa provisão. E que todo dia a gente possa pedir para Ele, amém? Eu queria terminar mesmo com o que eu estou chamando aqui, não achei termo melhor, mas acho que é isso, o selo da nossa fé. O selo da nossa fé. Que é justamente o versículo 13, a segunda parte, né? Estou voltando para a oração do Pai Nosso, Mateus 6, quando fala, porque teu é o reino, podemos dizer juntos isso aqui? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? É tudo sobre o seu reino. É através do seu poder e para a sua glória. Lembrei muito de uma música que fala isso, é tudo sobre você. É tudo sobre você, é tudo sobre o Senhor. É tudo sobre o seu reino, é através do seu poder e para a sua glória. Amém? Romanos 11, último versículo aqui que a gente vai ler, quando Paulo está, depois de falar de todas as coisas do reino, né, da fé, ele chega e ele tem uma expressão de louvor que começa, na verdade, no versículo 33, quando ele fala, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? E aí ele fala esse versículo aqui, que a gente poderia até ler juntos, não é? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar. O que o Espírito está dizendo para você com relação à oração do Pai Nosso? O que o Espírito diz para você em termos de proteção, de provisão e de perdão também, não é? Senhor, fala a cada um aqui, Senhor, fala a um daqueles que assistem em casa. Obrigado, Senhor Jesus, por essa linda
lição que o Senhor nos deu. Obrigado por essa linda estrutura, esse modelo de oração que o Senhor nos deixou. E nós podemos, a cada dia, Pai, parar na frente dele, no nosso momento de reflexão, e poder viajar tranquilamente em cada uma dessas frases, desses tópicos de oração. Nos ensina, Pai, a cada dia depender mais de Ti, Senhor. Saber que, na verdade, a nossa provisão material, a nossa provisão espiritual só pode vir de Ti. Mas é muito bom saber, Pai, que a resposta para as tentações também vem de Ti. Peço, Pai, que o Senhor realmente nos livre do mal, Senhor. Não deixe que o diabo, o inimigo, tenha vitórias sobre a nossa vida, Senhor. Nos dá sempre a provisão de socorro, de apoio, de solução para tudo aquilo que venha como ataque, Senhor. E que nós possamos a cada dia também sermos vitoriosos nisso. Sabermos que quando vencermos a tentação, a provação, o Senhor se agrada e a recompensa vem. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal da Aliança da Vila, no YouTube. Também pode nos seguir no Instagram, no Facebook. E vai aparecer aí na tela, né, novas sugestões de vídeo, novas mensagens para que você possa ser edificado. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar ao teu coração a cada dia. Não deixa de deixar seu like aí, que é bastante importante para nós. Amém.